Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história assim impressionante de reinvenção. É baseada numa entrevista longa com o profissional o Zé Maria e a trajetória dele, nossa, passa por mundos muito diferentes. A ideia aqui é tentar entender os aprendizados, sabe? Dessa jornada que, olha só, começa lá no futebol profissional, nos anos 70, depois vai para a dança, algo bem inesperado, aí entra na febre da ginástica aeróbica nos anos 80, 90, teve até uma fase como modelo e ainda uma virada radical com o recomeço nos Estados Unidos, para depois voltar para o Brasil. Ah, e um detalhe legal: o nome dele é Ednilson Almeida, mas o apelido Zé Maria surgiu no futebol. Um roupeiro achou que ele tinha cara de Zé Maria e pegou, ficou para sempre. Exato. E essa história já começa, assim, quebrando um pouco a lógica, né? Pensa só, um jogador que passou por clubes grandes como Portuguesa, Santos, Palmeiras, aí, por causa de uma lesão, a carreira no futebol acaba interrompida e ele decide fazer o quê? Aula de jazz. Nossa! É? A fonte conta que ele entrou numa sala, tinha umas 20 mulheres e ele era o único homem. Isso no finalzinho dos anos 70, começo dos 80. Uma mudança e tanto para a época, né? Imagino. E corajosa. E não foi só uma coisinha passageira, né? Ele se dedicou mesmo. Se dedicou muito. Chegou a fazer tipo 6 aulas por dia. Balé, jazz, 6 aulas? Uau! e estreou profissionalmente. No Teatro Municipal de São Paulo, inclusive. Que incrível! E pensando nessa disciplina toda da dança, como é que isso levou ele para a próxima fase, a da ginástica aeróbica, que estava bombando na época, né? Então, parece que teve uma combinação de fatores. Primeiro, o lado financeiro, né? A entrevista sugere que a ginástica aeróbica dava um retorno melhor que as aulas de dança, especialmente porque ele estava começando a formar família, essas coisas. Faz sentido. E ele entrou com tudo nesse movimento. Participou daqueles campeonatos famosos, M2000, Rainha Fitness, viajou o Brasil inteiro. Era a época de ouro das academias, sabe? Ele viveu esse glamour todo, chegou a ter a própria academia, trabalhou com gente pioneira, tipo a Ala Serman, que meio que formatou as aulas como a gente conhece. Imagino que, além da grana, a base corporal da dança, a disciplina, tudo isso deve ter ajudado muito nessa transição para a ginástica de alta performance, né? Com certeza. A força até indica que essa base foi, assim, fundamental. E olha só, em paralelo, ele ainda tentou a carreira de modelo. Sério? Sim, colegas da dança que incentivaram. Ele fez desfiles, fez testes. Embora o próprio Zé Maria comente na entrevista sobre as dificuldades, né, do mercado para modelos negros na época. Entendo. Mas aí, a história da outra guinada, né? A ida para os Estados Unidos. Exatamente. Já com 43 anos, isso lá por 2003. Imagina deixar uma carreira já estabelecida aqui no Brasil para acompanhar a esposa e começar literalmente do zero lá nos Estados Unidos. A fonte detalha bem o impacto disso, né? Tanto emocional quanto, bom, o trabalho pesado que veio. Pois é. Como foi esse começo lá? A entrevista fala sobre isso? Fala assim e mostra uma humildade impressionante, sabe? Ele conta que começou como ajudante na construção de piscinas, trabalho braçal mesmo. Depois foi limpar fogões industriais num restaurante famoso, o Cheesecake Factory. Nossa Senhora, que contraste, hein? Com o status que ele tinha aqui. Total. Mas aí que está a capacidade de adaptação, né? Um tempo depois, ele e a esposa compraram a empresa de limpeza que prestava serviço para o restaurante. Ah, que virada! E eles prosperaram. Chegaram a atender 6 unidades do restaurante, ganharam prêmios pela qualidade do serviço. É uma história de enxergar oportunidade, né? Mesmo numa situação que parecia um retrocesso. Uma história de empreendedorismo que surgiu ali quase que por acaso. Muito interessante. E a volta para o Brasil? Foi quase 10 anos depois, certo? Isso. O retorno foi por um motivo familiar bem delicado. A mãe dele foi diagnosticada com Alzheimer. Poxa. E a readaptação aqui no Brasil também não foi fácil, não. A fonte menciona que ele teve que vender coisas que trouxe dos Estados Unidos, tipo relógios, perfumes, para se manter no início. Nossa. Estava buscando se recolocar no mercado depois de 10 anos fora, né? Não é simples. Mostra que, mesmo tendo tido sucesso lá fora, o recomeço aqui teve seus desafios, seus percalços, e como ele conseguiu se reerguer profissionalmente aqui. Foi aos poucos. Ele voltou para a área de formação original dele.
a educação física, foi reconstruindo a carreira como personal trainer e, mais recentemente, ele tem focado na preparação física para atletas, de tênis e beach tênis. Olha só, um ciclo se fechando de certa forma, voltando para o esporte, mas de outro jeito. Exato. E a entrevista ainda traz um episódio interessante, um tratamento meio discriminatório que ele sofreu num banco. Ele foi atrás dos direitos dele, mas fez questão de não se colocar como vítima, sabe? Isso diz muito sobre a postura dele. Essa postura de enfrentar as dificuldades sem se vitimizar parece ser uma marca registrada dele, né? Olhando para essa trajetória toda, tão cheia de curvas, o que mais te chama a atenção? Para mim é essa fluidez incrível. Como ele navegou por universos tão diferentes. Atleta de alto nível, bailarino, ícone fitness dos anos 80, 90, imigrante fazendo trabalho pesado, depois empreendedor nos Estados Unidos. E aí o retorno e a reinvenção no Brasil. A resiliência é óbvia, claro. Mas o mais legal talvez seja essa disposição para aprender coisa nova, para se adaptar sempre, sem ficar preso numa identidade só. É uma história muito forte sobre não ter medo de mudar, né? E sobre como o sucesso pode ter vários formatos ao longo da vida. Parece que a paixão pelo movimento, pelo que faz, e uma ética de trabalho muito forte são um fio condutor de tudo. Com certeza. E fica uma reflexão final, talvez. A história do Zé Maria desafia muito as nossas ideias sobre carreira linear, sabe? Sobre o que significa envelhecer profissionalmente. Fica a pergunta, será que a nossa própria resistência à mudança, a aprender coisas novas, não limita o potencial da gente ter vidas profissionais mais ricas, com legados mais únicos, para além de um único título ou profissão?